Band News FM continua com a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de São Paulo. Tivemos já a presença de Vinícius Poit, do Partido Novo, de Márcio França, do PSB, e a vez agora de conversar com o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ontem seria a vez de Fernando Haddad, do PT, mas houve um imprevisto, a gente até explicou aqui no ar, então essa entrevista será remarcada. E amanhã a gente recebe aqui o atual governador Rodrigo Garcia, candidato ou pré-candidato pelo PSDB. Pré-candidato, obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, seja bem-vindo. Obrigado, Sheila, Mariana, Ivan. Uma alegria estar aqui na Band News FM e na Rádio Bandeirantes num momento especial, um momento em que a Rádio Bandeirantes está fazendo 85 anos de história. Então, obrigado pelo honroso convite, fico muito feliz de estar aqui. É um ano muito especial para o grupo como um todo, pedra fundamental do Grupo Bandeirantes, fundadora desse grupo. Vamos lá, essa série de entrevistas, como o nosso ouvinte já vem acompanhando, tem o intuito de ser propositiva. A gente apresenta os problemas, os temas e quer dos candidatos as propostas. E os temas foram escolhidos pelos nossos ouvintes, por meio da Central de Atendimento ao Ouvinte Ricardo Boechat. Foram 3 os mais citados pelos ouvintes: segurança pública, saúde e educação. Então a gente vai focar mais uma vez, como tem sido nas últimas entrevistas também, nesses 3 setores, nessas 3 áreas, mas é preciso e inevitável abordar algumas questões políticas e econômicas, já que no fim, sem uma articulação política e sem dinheiro em caixa, promessa vai ficar sendo promessa, não vira realidade. Ministro, aqui em São Paulo tem um cenário curioso, né? Os seus possíveis adversários batem muito na tecla de que o senhor não é daqui, não é de São Paulo, não conheceria, então, os problemas do Estado. O senhor tem recebido, inclusive, críticas de antigos aliados, como o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. E, apesar disso tudo, em um cenário avaliado pelo Instituto Paraná Pesquisas, por exemplo, cenário espontâneo, que é aquele em que o eleitor não tem a lista dos candidatos, né? Fala o nome que vem ali à cabeça, é o senhor que lidera, né? Ainda que haja um percentual bastante alto dos que foram ouvidos e que não saibam ainda em quem vão votar. Quem é, para o eleitor paulista, o candidato Tarcísio de Freitas? Quais as suas bandeiras e qual o seu plano para o estado de São Paulo? Bom, Sheila, obrigado pela pergunta. O pessoal tem me rotulado muito como carioca. E é engraçado que eu sou um carioca que nasceu no Rio e morou no Rio até os 2 anos de idade. Que começou a sua carreira profissional em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e que tem uma vida dedicada à infraestrutura. Por que a questão da infraestrutura é interessante? Porque a infraestrutura é meio, a infraestrutura não é fim. E para você projetar a infraestrutura, você precisa entender, sobretudo, a dinâmica econômica. Então, por exemplo, o que nós fizemos no Ministério da Infraestrutura? Nós concluímos, por exemplo, em São Paulo, o ramal Estrela do Oeste-São Simão, que é um trecho final da Ferrovia Norte-Sul. Nós percebemos que havia carga ferroviável em alguns ramais desativados da Malha Paulista e, por isso, na prorrogação do contrato, nós determinamos a recuperação do ramal de Colômbia, a recuperação do ramal de Panorama, essa ligação Panorama-Bauru que vai ser tão importante para a região da Alta Paulista. Determinamos a duplicação do trecho de Tirapina para Santos, o contorno ferroviário de Catanduva, o contorno ferroviário de Rio Preto. Trabalhamos na segregação da linha de cargas, e hoje a gente tinha um conflito, né, carga ferrovia na CPTM e até a Estação da Luz, então era importante para que a gente aumentasse a capacidade ferroviária e deixasse o campo aberto para a licitação do trem intercidades, porque quando eu faço essa segregação, eu diminuo muito o custo de investimento para viabilizar o trem Americana Campinas-São Paulo, que é um trem de passageiros de média velocidade. Trabalhamos na desestatização de Congonhas, são 4 bi de investimento ali, aumento de segurança, etc. Um leilão que deve ocorrer ainda este ano, no segundo semestre. Trabalhamos muito na desestatização do Porto de Santos, que além de aumentar muito a capacidade portuária, vai revitalizar toda a Baixada Santista e resolver gargalos como a falta de viaduto da Lamoa, a ligação Santos-São Vicente por meio do túnel do Maciço, a travessia seca Santos-Guarujá. Então, observe que há uma compreensão dos problemas do Estado e é interessante que nas visitas que nós temos feito, as pessoas têm trazido os problemas. Então, e isso entra, obviamente, no plano de governo. Eu percebo a preocupação com segurança hídrica no Estado. Não é só para o morador da capital que não sabe a resiliência do sistema do Cantareira, né? Mas é também aquele pequeno produtor de Indaiatuba que trabalha a cultura da uva, do caqui, do morango, que está preocupado com a falta de água. Então,
essas coisas vão sendo incorporadas no plano. E o que a gente precisa? De alguém que seja capaz de perceber os problemas e construir soluções. A nossa vida inteira profissional foi construindo soluções. Eu acho que aqui não vai ser diferente. Bom, ministro, a gente queria falar um pouquinho sobre economia, né? Os candidatos que já estiveram aqui sempre acabam relatando sempre, né, os problemas que o Estado enfrenta, de um modo geral, reflexo do contexto que o país vive, né? Inflação, diminuição do poder de compra, desemprego, fechamento de empresas, de grandes montadoras também. E a gente queria saber qual que é o seu plano para a recuperação econômica do Estado. E, além disso, também uma avaliação sobre a situação econômica do país, né? O senhor como um ex-integrante do governo federal. Olha, primeiro a gente tem que entender a dimensão das crises que nós passamos, né? O governo enfrentou uma recessão brutal na Argentina, que subtraiu exportações industriais brasileiras, enfrentou um desastre de Brumadinho, que além da tragédia humana, concorreu para uma queda de PIB, em função de afetar um setor muito importante para a economia, que é o setor mineral. A crise do Covid, que é uma crise sem precedentes, sem dúvida, eu acho que é a maior crise que a nossa geração viu. Enfrentou a crise hídrica e com aquele desafio de não permitir que a gente tivesse ali problema de abastecimento de energia. E agora a guerra da Ucrânia, e é a primeira vez que a gente está vendo banimento financeiro de um Estado. Então, são crises que levaram uma desorganização dos processos produtivos, um processo inflacionário que é global, é generalizado. O Reino Unido está anunciando inflação de 10% ao ano agora. Isso era inimaginável, porque o Reino Unido está há 20 anos sem inflação. E a gente, obviamente, como parte desse contexto... No estado de São Paulo, nós tivemos um caminho diferente daquele que foi adotado pelo governo federal, que foi o caminho do aumento de tributos. Né? Se fez muito caixa, mas estrangulando o setor produtivo. E a gente viu aí fuga de empresas de São Paulo e isso, obviamente, compromete o emprego. Entendo que a questão mais importante agora é a retomada do emprego. E como é que o emprego vai ser retomado? Por meio do investimento em infraestrutura, pela captação de investimento privado, por meio de aproveitamento de potencialidades, porque observe, essas crises, elas abrem também janelas de oportunidade, porque as cadeias globais, elas vão se redesenhar. E se a gente resolve a questão tributária e consegue formar mão de obra apta, consegue investir em infraestrutura, a gente vai ter todas as condições para trazer empresas que hoje estão na Ásia e podem vir para cá. O Estado de São Paulo tem tudo para liderar um processo de transição energética. O mundo está vivendo hoje uma transição de economia marrom para a economia verde. E nós temos aqui muita condição. A cana-de-açúcar, que impulsionou a economia do Estado num determinado momento, pode impulsionar de novo, porque a gente tem a possibilidade de investir no etanol de segunda geração, na célula combustível, o processo do etanol, o processamento da cana pode gerar o fertilizante, a gente pode trabalhar com fertirrigação e no final das contas você ainda tem o gás. Para um Estado que importa 73% da energia que consome, ter gás disponível para os seus parques industriais perto dos centros de consumo é fundamental, porque se a gente diminuir essa carga tributária e melhorar a oferta de energia, eu vou ter todas as condições de reindustrializar São Paulo e ter uma forte geração de emprego. Então é nessa linha que a gente vai caminhar. Por exemplo, existe um excesso de créditos de ICMS, créditos tributários que estão retidos. Se a gente tem uma programação de liberação desses créditos, o que vira esse dinheiro? Vira investimento. É o empresário que vai investir na ampliação da sua capacidade de produção, vai gerar oferta a partir desse investimento e isso é posto de trabalho, isso é emprego. São várias pessoas, né, que hoje aí estão desempregadas e por mais que o indicador tenha melhorado, o desemprego tenha cedido, você tem muitos desempregados ainda no estado de São Paulo. São Paulo tem 2.200.000 famílias beneficiadas com o Auxílio Brasil. Né, você tem aí quase 3 milhões de desempregados. Então, a partir do momento que você gera essas oportunidades, você vai absorver essa mão de obra e você começa a equilibrar a questão social, a questão de segurança. Então, você tem uma repercussão em todas as outras áreas. Bom, vamos aos temas dos nossos ouvintes, ministro. Segurança, o primeiro deles, acho que foi o mais citado. A gente está passando por algumas questões muito específicas no estado de São Paulo, na capital paulista principalmente.
e temos abordado esses temas aqui dentro da segurança com todos os pré-candidatos. O papel do Estado no combate à Cracolândia, embora seja algo muito mais voltado às prefeituras, em especial a da capital paulista, combate ao crime organizado, PCC, o uso das câmeras nas fardas dos policiais. 2 desses assuntos o senhor já tem falado bastante aí em outras sabatinas, em outras entrevistas. O primeiro, então, esse que está mais em evidência, o uso das câmeras, apesar da redução da letalidade policial, da própria PM oficialmente, né, dizer que foi algo bom, o senhor disse que, se for eleito, vai acabar com isso. Queria entender um pouco e ajudar o nosso ouvinte também a entender sobre qual argumento, né, e se esse argumento supera esses números. E se o senhor considera de alguma forma que esses números também da baixa letalidade são positivos? Ivan, é um tema super polêmico e gerou polêmica. Então, se gerou polêmica é porque ele não é consensual. Não há um consenso sobre isso é bom necessariamente. Ouvir a posição da PM é complicado porque a posição é oficial, é aquela que vem do comando. E foi o comando que instituiu as câmeras. Agora eu tenho falado muito com a base, com quem é o operador da segurança. O que eu vejo? Primeiro, eu tenho uma experiência pessoal, que foi a do Haiti, onde a gente, no início da missão, antes de fazer a manutenção da paz, você faz a conquista da paz. E às vezes você tem uma fração de segundo para tomar a decisão, e a câmera pode ser um elemento que leva aquele agente de segurança a uma vacilação, né? E ele não pode vacilar em alguns momentos. O que eu vejo da câmera? Para mim, é um voto de desconfiança para o agente da segurança pública. Eu estou dizendo, de certa forma, e isso fica implícito, olha, policial, eu não confio em você. Eu preciso te monitorar. Eu não confio naquele cara que ganha mal, veste farda todo dia para nos proteger contra a bandidagem. Então, de certa forma, é um voto de desconfiança. Então, eu acho isso ruim. Entre confiar no bandido e confiar no policial, eu prefiro confiar no policial. Mas tem outras questões aí que impõem uma reflexão. E como qualquer política pública, ela precisa ser reavaliada. Qualquer política. Por que a gente mudou a lei de cabotagem? Porque aquilo que a gente tinha de cabotagem no passado incentivava a indústria naval. Mas ela foi eficiente no que diz respeito à cabotagem? Não. Então, vamos reavaliar. Vamos privilegiar aqueles segmentos em que a indústria naval foi eficiente, ao apoio marítimo, apoio portuário, navegação interior. Mesma coisa vale para as câmaras. Então, quais são as questões que a gente precisa levantar? Quanto é que custa a câmara? E o pior, não só a câmara individualmente, quanto é que custa o armazenamento das imagens geradas por um grande período de tempo? E aí você tem 350 mil condenados em São Paulo que podiam estar sendo monitorados. E, obviamente, tem um investimento para monitoramento e eles não são. E esses caras estão reincidindo em crimes na cidade. Então, eu prefiro monitorar o policial do que monitorar o estuprador, do que monitorar o assaltante, o homicida. Então, essa é a escolha que São Paulo está fazendo. E sai mais barato ter a tornozeleira e fazer esse monitoramento do que botar a câmera no policial. Nós temos a 23ª polícia mais mal paga do Brasil, o estado mais rico do Brasil, tem a 23ª polícia mais mal paga do Brasil. Então, eu não estou preocupado na renda do policial, eu estou preocupado em investir centenas de milhões de reais num dispositivo e no armazenamento dessas imagens. Outra coisa, essas imagens às vezes inibem aquelas pessoas que querem fazer uma denúncia. Olha, eu quero chegar numa guarnição e dizer para aquela guarnição, olha, está havendo um crime ali tem um cativeiro, ali tem uma boca de fumo, tem um ponto de droga. E aquela pessoa fica com medo de fazer essa abordagem porque ela vai ser registrada. Essa pessoa vai ter a sua identidade revelada e o sigilo do denunciante é uma coisa fundamental. Terceiro ponto, você tem a utilização de isca. O que é isca? É aquele menor criminoso que aborda uma guarnição, chama a atenção naquela guarnição, ela é obrigada a fazer um flagrante, levar aquela pessoa para uma delegacia de polícia. Então, nós desmobilizamos uma guarnição, ela vai passar um tempão ali fazendo aquele registro, que é de pouca relevância, um alvo não compensador, e aquilo é feito propositalmente, porque aquele menor imediatamente vai ser liberado, e eu deixei o flanco aberto, né, o caminho livre para que um crime de maior potencial aconteça sem
passando por baixo dos nossos narizes. Então, o que eu defendo? Uma reavaliação dessa política. Não seria o fim, né? Porque o que se diz é isso, né? Que o senhor prometeu acabar, mas reavaliar já é do jeito que tá diferente. Ruim, e a gente precisa reavaliar essa política pública. Eu acho que tem muitas melhorias que podem ser feitas para que o policial, de fato, seja o protegido. Nós temos que proteger, valorizar o profissional da segurança pública e não o contrário. Eu não posso proteger o bandido. E aí o senhor citou a remuneração, né? Uma das polícias não mais mal pagas no país, mas está longe de ser a mais bem remunerada, né? A Polícia Militar de São Paulo tem hoje o menor contingente dos últimos 20 anos e a população cresceu. É considerada, assim, bem equipada, comparativamente em relação a outras polícias, mas esse é um dado aqui muito assustador para a população, do mais baixo contingente dos últimos 20 anos. Qual seria o plano do senhor para sanar esse déficit? Quais seriam os caminhos? Como fazer isso? E como melhorar também o salário desses policiais e dos bombeiros também? Olha, nós precisamos valorizar o profissional. A valorização profissional tem várias dimensões. Salário é uma delas. Salário é importante. Então, o aumento de salário é importante, inclusive, para fixar, para manter aquela pessoa na corporação. Porque hoje a evasão é muito alta. A gente está falando de polícia militar, mas nós poderíamos levar também a discussão para a polícia civil, que hoje tem um déficit, né, aproximado de 15 mil profissionais. Se eu tenho um déficit de 15 mil profissionais, significa que eu vou ter, obviamente, eu vou baixar a resolutividade de investigações. Eu não vou conseguir levar criminosos para a cadeia. Crimes ficarão impunes. E a pior coisa que pode ter na questão segurança pública é a sensação de impunidade. E a impunidade acontece por falta de estrutura. A gente tem visto policiais civis tirarem dinheiro do bolso para manter suas delegacias, os seus veículos operando. Isso é um absurdo. Então, primeiro, nós precisamos ter salário. Salário é fundamental porque sem salário tem evasão e a gente não consegue atrair talentos, aquelas pessoas que têm vocação para a atividade policial grande. Segundo, eu preciso ter assistência jurídica. O policial tem que estar tranquilo para atuar e o Estado precisa dar essa tutela. Terceiro, assistência médica para tratar dos problemas de saúde de todas as naturezas, inclusive aqueles problemas que estão relacionados à questão comportamental, à questão emocional, porque o policial é submetido a situações de estresse todos os dias. Então, observem que a valorização envolve várias dimensões. Tem espaço orçamentário para isso? Tem espaço, obviamente, é algo que tem que ser escalonado ao longo do tempo. Existem distorções, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo tem um plano de carreira que é incompreensível. Se você compara a progressão dos militares, tanto praça quanto oficiais, da Polícia de São Paulo, e compara com outras polícias militares do Brasil, ou mesmo com as Forças Armadas, você não vai entender os anos que eles ficam em cada um dos postos e a dificuldade que eles têm de ascender aos postos mais altos. Então, tem um problema de mobilidade na carreira. Outras distorções. Um tenente, por exemplo, que está exercendo uma função de capitão, recebe uma gratificação. Um sargento que exerce uma função de tenente, não recebe. Então, existem essas distorções que precisam ser sanadas. E a gente tem que trabalhar também com uma estrutura de incentivos para premiar a resolutividade de questões. Existe o espaço e é uma questão de encarar isso como uma política de Estado. Ou seja, a valorização do profissional de segurança pública é fundamental porque a gente tem a segurança pública. Não é o único fator. Existe a questão, por exemplo, de integração de sistemas de inteligência, integração de sistemas do Estado de São Paulo com os do governo federal. Eu ouvi o Ivan falando em crime organizado antes. Crime organizado é algo que só se combate se houver integração de todos os entes da federação, inclusive participação do governo federal, mas aí tem que ter integração de banco de dados, tem que ter um ambiente de colaboração. Então há muito o que fazer nesse segmento da segurança pública para restabelecer a paz para o cidadão, porque, veja, chama atenção, é o que a gente ouve na rua. Eu preciso ter 2 celulares, um para operar Pix em casa e outro para ser roubado na cidade. Não, já ouvi muito isso aqui em São Paulo. Carro blindado é artigo de primeira necessidade. Como assim? Eu nunca tive um carro blindado na minha vida, gente. Não tem nem dinheiro para isso. Então, como é que carro blindado é um gênero de primeira necessidade? E o cidadão que não tem? O que a gente vai falar para a família de uma pessoa que é baleada por um entregador?
e alguém que era reincidente em crimes, e esse cara não devia estar circulando. E aí tem um papel que São Paulo, pela força que tem, pode exercer, que é a liderança de um processo de mudança de legislação dentro do Congresso Nacional. Porque entendo que nós temos que ter penas mais duras para criminosos, para tirar o reincidente da rua. E tem que usar muita tecnologia para a gente monitorar a bandidagem. Então, eu acho que é esse o caminho. Bom, ministro, muitos ouvintes também perguntando, né, pedindo para que o senhor comentasse sobre o tema de saúde. E para isso a gente separou aqui uma pergunta da nossa âncora, né, da Band News FM, do programa Entre Nós, e também do Boa Tarde São Paulo, da TV Band, Adriana Araújo. Vamos ouvir. Olá, bom dia aos meus colegas, nossos ouvintes da Band News FM. Bom dia ao ex-ministro Tarcísio de Freitas. Eu queria que o senhor fizesse um diagnóstico dos problemas de saúde de São Paulo. Quais são os pontos mais graves? Quantas pessoas esperam numa fila por cirurgias? Quais são as cirurgias mais urgentes? O senhor, como um engenheiro do Rio de Janeiro, considera que tem experiência suficiente para melhorar o sistema de saúde do estado mais populoso do país? Muito obrigada. Bom, muito bem. Obrigado pela pergunta, Adriana e Maiara. Vamos lá. O que a gente tem visto, né? Primeiro, uma falta de resolutividade da atenção primária. Então, a gente tem uma atenção primária que não consegue resolver os problemas, e a gente tem um encaminhamento muito pronunciado para a atenção secundária, para a atenção terciária, ou seja, para os hospitais regionais, para aqueles hospitais da alta complexidade. Então, casos que poderiam ser resolvidos na atenção primária estão sendo encaminhados para as outras instâncias. A gente percebe também uma falta de gestão no que diz respeito a medicamentos. E aí nós temos uma situação até inusitada, que é faltar medicamentos até básicos em determinadas unidades de saúde. Outro problema é o problema da financiabilidade da média e alta complexidade, sobretudo da alta complexidade. Nós temos aqui uma estrutura muito baseada em filantropia, por meio de santas casas, e por uma questão de lei de responsabilidade fiscal, algumas unidades de saúde têm gestão compartilhada com fundações. As fundações acabaram virando um grande estoque de recursos humanos. Então, parte da mão de obra que hoje trabalha em determinados hospitais, naqueles que têm fundações associadas, são custeados pelas fundações. Então, essa defasagem de tabela do SUS faz com que os hospitais e o sistema Santas Casas, sobretudo, não tenham como sobreviver. Quando ele não tem como sobreviver, o que ele faz? Ele aumenta a quantidade de convênios que são atendidos e diminui a quantidade de pessoas que são atendidas no SUS. E aí, quando você faz esse movimento, as pessoas vão ficando mais tempo nas filas. Nós não tivemos, por exemplo, e era natural que depois da pandemia, quando houve um freio nos procedimentos eletivos, que a gente tivesse uma grande fila. A gente já tem uma fila que é orgânica, que sempre aconteceu, e você tem uma fila adicional causada pela pandemia. Você só resolve isso com mutirão, você só resolve isso aumentando o período de trabalho, trabalhando final de semana. Agora, para isso, você precisa ter RH, você precisa ter recursos humanos. Existe um problema de distribuição de profissionais no estado de São Paulo. Então, de certa forma, se a gente compara a média de médicos em relação a outros países do mundo, a gente não está mal, mas, por exemplo, falta médico, e a média é muito baixa no Vale do Ribeira. E interessante, do lado, na Baixada Santista, a média é alta. A média é bastante alta, superior até a média do estado e a média nacional. Então, tem uma questão de reequilíbrio de forças. Agora, como é que se resolve esse problema? Falta dinheiro para a saúde? Falta. Mas nós precisamos eliminar desperdício. Existe um potencial enorme para a inserção de telemedicina e para aumentar a resolutividade da atenção primária via telemedicina. Mais de 80% dos exames que são pedidos em São Paulo dão normal. Isso não é ruim. É bom que um exame dê normal. Agora, mostra que alguns exames são pedidos em desnecessidade. E tem outra coisa, quase 40% dos exames que são feitos em São Paulo não são retirados. Então, mostra que o sistema não está se comunicando. Não basta você ter prontuário eletrônico numa determinada unidade. É necessário que haja interoperabilidade do sistema para que, quando haja o encaminhamento do paciente
para outra unidade, a gente não perca a informação e aí isso não gere desperdício. Então tem um espaço enorme para aplicação de tecnologia de informação, telemedicina, interoperabilidade de sistemas, interoperabilidade de prontuários, e isso vai diminuir desperdício. Se diminuir desperdício, você aumenta a sobra de recursos que você vai poder aplicar no custeio desse sistema, fundação, Santa Casa, hospitais geridos por organizações de saúde. E aí você vai conseguir, com esforço concentrado, com mutirão também, reduzir as filas para os procedimentos oftalmológicos, para os procedimentos oncológicos, para os procedimentos cardíacos, né? Então nós temos um grande problema. E como eu havia dito, o carioca morou 2 anos no Rio. Né? O pessoal gosta de me rotular. Isso é uma visão preconceituosa e que não cabe em São Paulo. Porque São Paulo é o estado que acolheu todo mundo, né? São Paulo é um estado que teve a riqueza construída por paulistas, mas também por nordestinos, por nortistas, sulistas, libaneses, japoneses, italianos. Eu acho que o que a gente precisa é alguém que compreenda os problemas, entenda os problemas, seja capaz de construir e promover as soluções, porque é fácil gerar ideia, difícil é tirar a ideia do papel. Eu já mostrei isso ao longo da minha trajetória, que eu sei fazer isso. Bom, Vinícius, nosso tempo está acabando, na verdade já acabou, mas nas outras entrevistas a gente sempre deu aquela esticadinha e faltou falar sobre educação, que é o terceiro assunto mais comentado na nossa central de ouvinte. Então eu vou querer pegar o gancho que o senhor deu em relação à valorização da carreira dos policiais para perguntar um pouco sobre a valorização da carreira dos professores. A gente sabe que recentemente os professores tiveram uma reestruturação de carreira aprovada na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, mas a gente ainda recebe muita reclamação em relação a essa valorização. E perguntar, claro, sobre uma visão geral do senhor em relação ao ensino aqui em São Paulo. A gente está falando, claro, de também um impacto muito grande provocado pela pandemia. A gente está falando de alunos que estão concluindo o ensino médio e que estão com uma defasagem de 5, 6 anos no aprendizado, de dados e resultados muito ruins naquele sistema de avaliação aqui do Estado. Eu queria saber como é que o senhor enxerga a questão da educação como um todo aqui em São Paulo, falar de propostas mesmo, que a gente pode esperar de um eventual governo do senhor, e tem muitos professores perguntando quais são os seus planos para os professores, para a valorização da carreira dos docentes. Eu acho que do mesmo jeito que eu falei na valorização dos policiais, a gente tem que valorizar os profissionais de saúde e valorizar os profissionais de educação. E tem dinheiro para isso tudo, ministro? Desculpa interromper. Tem. Olha só, quanto é que você pode auferir de receitas com privatizações? Né? Quanto é que poderia valer uma venda de participação do governo do Estado na Sabesp? O Estado do Rio de Janeiro, com a concessão de 4 blocos da SEDAI, levou aí quase 30 bi de outorga. A Sabesp tem muito mais poder do que isso. Vamos fazer isso? É uma coisa que tem que ser avaliada. Mas existem outras fontes de receita, existem fazendas que não precisariam estar operando em São Paulo, existem ativos que poderiam ser vendidos, existe patrimônio imobiliário que poderia ser vendido? Existe. Então tem como criar espaço, E mais, a inserção da tecnologia de informação, no final das contas, vai enxugando e abrindo espaço perene para que a gente possa acomodar despesas com o pessoal em áreas que são fundamentais, segurança, saúde e educação, que é onde o Estado precisa se ocupar. Quando a gente percebe, São Paulo tem o maior sistema público de ensino da América Latina, são 3,5 milhões de estudantes, e tem um desafio, né, o Estado em si muito forte, que são os últimos anos do ensino fundamental e o ensino médio. É necessário, por exemplo, dar perspectiva para o jovem, e aí a formação técnica, a formação profissional tem que ser tal que permita ao jovem ingressar no mercado. Veja que a gente falou de etanol de segunda geração, a gente está falando de tecnologia no campo, mas eu preciso ter profissional formado para isso. Nós precisamos trazer inovação para o estado de São Paulo, mas eu preciso ensinar o aluno a programar. Eu preciso ensinar a educação financeira para o aluno. Então, observe, é fundamental que a gente tenha creches, que a gente tenha escola de tempo integral, mas não adianta ter escola de tempo integral se a escola não tiver infraestrutura, se ela não tiver conforto. E aí você precisa ter um programa de reforma, construção de unidades para aumentar a oferta de vagas. Hoje você tem, principalmente nas regiões periféricas, pouca oferta de salas de aulas lotadas. Em algumas regiões do estado, nós temos vagas sobrando. Então, há de se ter um equilíbrio, então nós temos que aumentar a oferta.
Nós temos que trazer a tecnologia de informação para dentro da sala de aula. Isso é uma coisa interessante que democratiza o aprendizado, que a gente pode operar com centrais de produção de conteúdo. E a gente tem que entender como é que é o jovem de hoje. O jovem de hoje gosta de ser desafiado. Ele gosta de passar de fase no videogame. A educação tem que ir na mesma linha, ele tem que ser desafiado, ele tem que passar de fase. E aí você pode começar a inserir coisas sofisticadas que vão formar um profissional de uma característica diferente, que é o profissional que vai ser o demandado pelo mercado lá na frente. Existe um espaço muito grande. Diretor de escola é fundamental para garantir frequência e para garantir resultado. E por que não ter um incentivo pela frequência e pelo resultado em exame? Tudo tem que ser medido, tudo tem que ser inspecionado. Agora, esse profissional de educação tem que ser valorizado. Os aposentados da educação perderam renda, né? E os nossos profissionais de educação não têm dinheiro, porque vamos supor, vou botar uma escola de tempo integral. Aquele profissional que tinha que trabalhar em 2 escolas diferentes para garantir o seu sustento, quando ele fica preso a uma escola só, ele não vai ter recurso. Então, a escola de tempo integral só faz sentido se eu tiver a bonificação necessária para fixar aquele profissional numa escola só. E se a gente andar nessa direção, a gente vai melhorar muito a qualidade do ensino em São Paulo, sempre focando, preparar aquele aluno para entrar na universidade e, sobretudo, preparar aquele aluno para o mercado. Bom, as perguntas são muitas, mas o tempo Sobre é curto. cada tema dá para falar 25 minutos. Exatamente. Aqui. Eu quero lembrar aqui o pré-candidato e os nossos ouvintes que a gente já tem o primeiro debate com os candidatos ao governo de São Paulo na TV aberta, marcado dia 7 de agosto, com transmissão da Band News FM. Vai ser um domingo, hein? É novidade desse ano, bem legal, porque mais gente vai poder acompanhar. Vai ser uma maratona, um domingo inteirinho de cobertura especial e realização do debate a partir das 8 horas da noite. Transmissão e cobertura da Band News FM, tudo na tela da Band. Candidato, o que o eleitor pode esperar da sua participação nesse debate do dia 7 de agosto? Vamos estar presentes. Eu acho que vai ser um bom debate. Entendo que o Estado de São Paulo tem bons candidatos. Louvo a iniciativa da Bandeirantes, porque está procurando trazer uma pauta mais programática para o debate. Aí o debate vai deixar de ser raso, ele vai passar a ter mais conteúdo. Isso é importante para a formação de convicção. Nesse ambiente polarizado, puxar a coisa para essa linha programática é fundamental. Eu acho que a gente precisava dessa toada para a gente ver quem tem mais aptidão ou quem pode apresentar o melhor projeto para o Estado de São Paulo. Então, parabéns pela iniciativa, estaremos presentes, acho que vai ser interessante. Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, ex-ministro da Infraestrutura, muito obrigada pela presença aqui no estúdio e um bom dia. Bom dia, obrigado Sheila, Maiara, Ivan, Adriana, que entrou aí virtualmente. Obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos, né, ouvintes aí da Band News FM.